Vamos lá, estamos de volta. Versículo 17. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus conhece o interior das ovelhas, dos crentes. Então ele é justo, ele vai apacentar com justiça. E ele vai fazer a separação. Ó. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então Deus vai distinguir um do outro. Quem é falso, quem é verdadeiro, quem é falso profeta, quem não é falso profeta. Porque ele apacenta com justiça. Com ele ninguém engana. Com ele ninguém engana. Ah, porque fulano de tal é falso profeta, fulano de tal é falso mestre. Gente, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Deus é justo. E ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Versículo 18. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar os pés o resto do seu pasto? E não lhe basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. 20. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto, presta atenção, versículo 21, visto que com um lado e com um ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhadas por toda parte. O que esse versículo 21 está dizendo? Visto que com um lado, lembra que você às vezes empurra a pessoa, vai empurrando, ó, empurrando com um lado? Tem muita gente que faz isso dentro da igreja. Ah, porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo, pecou, caiu, então vai empurrando para fora da igreja, sai daqui, esse lugar não é teu não. Visto que com os empurrões e com os chifres, vocês vão botando as pessoas para fora da igreja. Vaza, sai. Você está desonrando a denominação. Você está desonrando a convenção. Sai. Tem muito pastor assim, que pega o microfone e fala, não, tem que sair da igreja. As pessoas têm que sair da igreja porque fazem mal. Gente, igreja é hospital. O hospital é para doente. Se vocês botam os doentes para fora do hospital, vai ficar só gente sã. Vai ficar só os enfermeiros, os médicos sem pacientes? Respondam-me. O hospital é para doentes, gente. O hospital é para pessoas que precisam de ajuda. Ovelhas fracas, quebradas, doentes. Todos os tipos. E é muito interessante, porque a Bíblia, esse texto aqui fala de fraca, doente, perdida, desgarrada, quebrada. Mas fala que Deus vai destruir as gordas. É só ler o que está escrito aqui. Mais claro do que isso. Então, gente, não espalhe ninguém para fora da igreja. Ah, porque a pessoa pecou, deixou de pecar, porque acha que pecou, porque fez isso, porque fez aquilo, vou jogar para fora da igreja. É muito interessante, porque não sei se vocês já perceberam. Se uma pessoa vem de uma outra igreja ou vem de fora da igreja para a sua igreja, você recebe ela, pô, meu querido, venha ser tratado por nós. Nós te amamos, nós estamos do teu lado, nós somos pessoas que vão te curar. Mas se de repente alguém pecar dentro da igreja, alguém cair dentro da igreja, qualquer coisa, sai daqui, pelo amor de Deus, vaza daqui, está desonrando a igreja. E a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos nossos irmãos, não os de fora, mas os de dentro. E é interessante que Deus está falando isso direto. Direto, culto após culto, mensagem após mensagem, Deus está falando isso direto, de cuidar das ovelhas perdidas que estão indo embora, de cuidar dos irmãos, de não julgar. E entra no ouvido e sai no outro. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer a limpa, hein? A paciência dele está se esgotando, hein? Gente, está escrito na Bíblia. É fato. É Bíblia. Não é a minha opinião. Deus
Está nem aí para a minha opinião. Mas Deus se importa com o que está escrito na palavra dele. Amém? 22. Eu as livrarei, as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Deus está falando. Não é opinião de Ezequiel, não é opinião minha, é Deus falando. Então, gente, todos nós sabemos que estamos nos últimos dias. A Bíblia fala muito sobre isso, que o amor de muitos se esfriaria. E é muito interessante porque eu achava, quando era mais novo, eu achava que o amor de muitos se esfriará. Eu pensava que era pessoas descrentes, fora da igreja, pessoas do mundo. Mas hoje eu vejo que são pessoas de dentro da igreja. Que esse versículo está falando de pessoas de dentro da igreja, que o amor de muitos se esfriará. Serão pessoas egoístas, que só pensam em si mesmos. Gente, vamos cuidar das pessoas. Pastores, vamos apacentar as ovelhas. Sabe, apacenta as ovelhas, faça a sua parte. Tem muitas pessoas que estão perdidas, sendo comidas por aves, rapinas, como está escrito aqui, que Deus vai livrar essas pessoas das rapinas. Por quê? Porque você foi negligente. Você não fez nada, você ficou preocupado com a tua igreja, você ficou preocupado com a tua denominação, com a tua reputação. Igual o caso, como eu já falei nos outros vídeos, o caso lá do pastor Luciano Subirá, que cuidou de um casal, aí depois aconteceu aquele problema todo, de que falaram um monte de coisa. Aí por causa disso, os pastores hoje não cuidam mais dos casais. Não, porque senão eu vou ficar mal na história, porque senão eu vou ficar mal. Gente, pastor tem que cuidar de ovelha, cara. Se pastor está preocupado com a reputação, entrega o seu chamado, meu filho. Entrega o seu chamado. Tem casamentos que estão sendo destruídos, casais se separando, se divorciando, porque os pastores não cuidaram deles. Foram pedir ajuda e simplesmente, não, que resolva sozinho. Eu vou me meter nisso não, eu vou me meter nisso não, que resolvam sozinhos. E se o pastor fizesse a parte dele, eles estariam juntos, hoje em dia. Mas preferem ficar lá no microfone falando, porque existem pessoas que estão com o casamento destruído por Satanás, destroçado por Satanás. Mas o que fizeram por essas pessoas? Nada. Vou conversar, vou lá falar, vou procurar. É só pegar um celular. Gente, pega um celular e manda mensagem. Oi, fulano, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Vamos conversar. Mas não conversa. Por quê? Porque tá preocupado com a reputação. Tá com medinho de ficar, sei lá, de acontecer alguma coisa e ficar mal na convenção, mal na igreja, porque tem gente que fala que não, você não pode se meter nessas histórias. Gente, pastor tem que se meter em tudo. Pastor, ele não pega uma pessoa e fala, você é obrigado a fazer isso, porque eu estou mandando você fazer isso, mas o cara chega e aconselha, você faça isso. Se você quiser fazer ou não, o problema é teu, mas você faça isso. A minha parte é falar. Lembra do Deuteronômio? Que fala, eis que eu boto 2 caminhos na sua frente, de bênção e de maldição. Deus poderia acabar só nisso. Eis que eu boto na sua frente 2 caminhos, de bênção e de maldição. Você decide. Não é isso que está escrito no texto. O que está escrito no texto? Eis que eu boto 2 caminhos na sua frente, de bênção e de maldição. Escolha, pois, a bênção. Só fazer isso.
fulano, faça isso que as coisas vão melhorar. Fulano, faça aquilo que as coisas vão melhorar. Mas não fica, não, você decide, você que escolhe o que você vai fazer. A escolha é sua. E eu, como pastor, eu vou ficar aqui só esperando você decidir. Cara, eu fico imaginando Jesus esperando a mulher samaritana procurar ele. Quem foi procurar a mulher samaritana? Eu fico esperando Jesus esperar a mulher lá, pecadora de João 8 lá, procurar ele. Quem foi procurar a mulher pecadora? Quem foi livrá-la das pedradas? Ou será que ele ficou esperando ela pedir socorro? Socorro, está me apedrejando. Jesus que foi lá e impediu. Esse é o papel do pastor, do bom pastor. Muito bom ser um bom pregador, muito bom poder administrar uma igreja. Realmente, hoje em dia a gente precisa saber todas essas coisas, não é uma coisa que é errado, não. É muito bom, muito interessante. Mas a principal missão do pastor é apacentar as ovelhas. É ouvir as ovelhas, fazer gabinete, ficar de madrugada recebendo mensagem. Gente, eu não estou aqui falando que vocês não podem dormir. Não vou dormir mais, porque é óbvio que não, mas acontece. Acontece, às vezes o pastor está viajando e uma ovelha faleceu. E daí acaba com a viagem e vai fazer o velório, mas não. Bota o outro para fazer o velório porque eu estou viajando. Veja que o cara está do lado, está numa cidade do lado, não pode voltar para fazer o velório do irmãozinho. Porque está viajando. Gente, é pastor. Pastor tem que viajar, tem. Pastor tem que ter descanso, tem. Não é robô. Mas se for uma urgência, alguma coisa urgente, volta para casa e faz o velório. Gente, é a Bíblia que está falando. Sabe? Aí é muito mais fácil chegar e falar, aliás, é um falso profeta, aliás, é um que está criando confusão, aliás, é isso, aliás, é aquilo. Gente, é o que está escrito na Bíblia. Eu não estou aqui falando nada para ninguém específico, eu estou falando o que está na Bíblia. Fui criado no Evangelho, não é por causa de A, por causa de B que eu estou falando isso. Eu falo isso porque 38 anos de idade, o que eu já vi de pastores fazendo coisas erradas, assim, não está em gibi. Não é específico para um, específico para outro. Não tem nada a ver. Tem a ver com o que eu já vi em 38 anos de vida. Gente, vai cuidar das ovelhas. Porque é melhor ouvir eu do que depois de eu chegar lá e passar régua. Tá bom? Ouve a voz de Deus, como está lá escrito mais uma vez no versículo 24. Versículo 24. Eu, a partir do versículo 24, eu, o Senhor, falei. É Deus, não eu. Deus. Não Hernandes Dias Lopes, não Silas Malafaia, não Luciano Subirá, não ninguém. É o Senhor que está falando. É Deus que está dizendo. É a palavra dele que está dizendo. Ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas. Amém? Então que Deus possa, o Espírito Santo possa continuar falando com cada um de vocês, pastores, que estão ouvindo esses vídeos. E dos irmãozinhos também, que vê os irmãos saindo da igreja, que vê os irmãos, às vezes, se desviando. E fica, mas porque saiu porque quis, o problema é dele, ele que quis. Ele é mimado, gente, que meninice, sabe? Que meninice, ai meu Deus, e não faz nada. Cara, eu fico, às vezes eu fico pensando, eu pego a Bíblia e fico vendo Jesus fazendo isso. Ai, gente, que mimimi, fulano fez isso, fulano fez aquilo, o problema é dele, eu não vou cuidar dele não. Jesus falando, tô nem aí pra ele saiu porque quis. Ele ficou doente porque quis. Não, Jesus vai lá e procura. Jesus vai lá e cuida.